sempre nos demos muito bem. Ele deixou-me logo a Ribeira Seca como se fosse a minha paróquia. Eu já tinha aqui a Calheta e nesse tempo nós fizemos a Igreja da Ribeira Seca, reconstruímos a Igreja da Ribeira Seca, reconstruímos depois o Passal e toda a documentação praticamente da Ribeira Seca passava por mim também. Portanto, este é um aspecto assim meramente de trabalho que o Sr. Padre Tavares confiou sempre em mim e deixou que eu gerisse da melhor forma possível, entre o homólogo, chaves e tudo. E até as pessoas da Ribeira Seca, as comissões, trabalharam sempre muito bem comigo, porque sabiam que o Sr. Padre Tavares tinha confiado estas funções. Depois tem algo muito particular que eu aprecio muito no Padre Tavares. Ele era um excelente confessor e foi o meu diretor espiritual até praticamente até a hora da morte. Portanto, eu ia todos os meses à casa dele, confessar-me, pedir-lhe conselhos. Ele era um excelente conselheiro também, pelo menos para mim foi um excelente conselheiro. Sabia dizer aquilo que era necessário ouvir na minha vida de padre, o que era necessário ouvir também como pessoa responsável de uma paróquia e também humanamente, quer dizer, no trato com as outras pessoas e na relação com as outras pessoas. Tenho assim em grande apreço a sua presença, não é, na minha vida e estima também. Ele tinha-me como se eu fosse uma pessoa lá de casa, quer dizer, um familiar, portanto frequentava as festas e tudo. E quando eu tinha às vezes assim mais trabalho, podia pedir-lhe que ele sempre socorria naquilo que era necessário fazer. Portanto, foi sempre um bom e excelente colega que, portanto, eu ainda hoje em dia recordo com muito carinho e amizade aquilo que ele fez, não só por mim pessoalmente, mas pelas comunidades onde nós trabalhamos, principalmente aqui, eu aqui na Calheta e ele na Ribeira Seca, mas sempre trabalhamos muito bem em todas as coisas. Logo no princípio, por exemplo, a catequese na Ribeira Seca, tomei essa responsabilidade, ele confiou-me isso tudo, até o próprio grupo coral, foi quando eu cheguei aqui também que foram alguns jovens da Ribeira Seca para o seminário e que também dinamizaram muito ali a comunidade da Ribeira Seca e ele nunca se opôs a nada disso. Portanto, foi sempre um homem que apoiou e sabia estar com os jovens daquele tempo. Aliás, ele era professor da escola e como professor conhecia também não só os seus ali da Ribeira Seca, mas conhecia também todos os alunos e toda a juventude daquele tempo. Portanto, Padre Tavares para mim foi um homem grande, trabalhou sempre um pouco no silêncio na sua vida de padre, não é? E também humanamente, portanto, era sempre muito cuidadoso naquilo que, pelo menos naquilo, a sensibilidade que eu tenho daquilo que eu percebi dele, portanto, era um excelente padre e pároco, conselheiro e confessor. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite para estar presente aí nesta comemoração, ou nesta lembrança do Padre Tavares, por ocasião do 25º aniversário do seu falecimento. Infelizmente não posso estar presente porque esta semana irão decorrer as festas de Nossa Senhora de Oliveira, aqui da Feijão de Cima, da qual é seu pároco e como tal tem que estar presente. No entanto, acho importante marcarem essa data e o povo da Ribeira Seca recordar o Padre Tavares, porque ele esteve muitos anos nessa freguesia e marcou uma geração, se calhar até várias gerações, com a sua presença e com o seu modo de ser. Ele faleceu em 2000 e um ano depois eu fui substituí-lo e foi a minha primeira colocação como padre. E também estou perto de fazer 25 anos de padre no próximo ano. E como o primeiro amor nunca se esquece,
recordo bem que aquilo que encontrei também era muito fruto daquilo que o Padre Tavares tinha sido durante tantos anos que pela Ribeira Seca passou. E para falar de como é importante assinalarmos ou assinalarem essa data, conto apenas uma pequena história. Eu tenho uma sobrinha com 4 anos, faz agora 4 anos, é a minha única sobrinha. E lá na nossa casa nós temos uma fotografia em cima da mesa que tem não só estou eu, é uma fotografia da minha ordenação, da minha missa nova, em que estou eu, está o meu irmão, que ela identifica facilmente como sendo o pai, está a minha mãe, que ela identifica facilmente como sendo a avó, e está também o meu pai, que faleceu em 2007, por alturas de alturas que eu deixei e que vim de São Jorge para São Miguel. E ela nunca conheceu o meu pai, nunca conhecerá. Mas nós habituamos a essa minha sobrinha, todas as vezes que ela identifica as pessoas na foto, aquilo é o pai, é o tio, é a avó, e ela diz, quando a gente diz quem é este senhor, ela diz, é o avô. E ela sabe que aquele é o avô, apesar de ela nunca ter conhecido. Passa-se mais ou menos isso com o Padre Tavares. Há uma geração, principalmente os de mais idade, conheceram muito bem o Padre Tavares, conviveram com ele, estiveram ao lado dele, nos bons momentos e nos maus momentos da sua vida pessoal e da vida comunitária, mas há uma geração que a quem essa figura e esse nome não vai dizer muito, porque está lá muito para trás. E isto é importante que a gente não se esqueça, que as pessoas que são importantes para um lugar, para as vidas, devem ser recordados. É a maneira que nós temos, é de falar deles, dizer o seu nome, contar histórias da sua vida, recordar essas pessoas, porque afinal, a única maneira que a gente tem de lhes dar vida, não é? Não interessam muito os bustos, não interessam muito as placas com os nomes das pessoas, se na realidade não houver memória. E isso é que é o principal. Por isso, é um gosto imenso participar deste gesto de memória. Não tenho muito a contar pessoalmente sobre o Padre Tavares, porque não o conheci. Mas vivi as consequências, vivi os frutos de todo o seu trabalho. E quem dá a vida por Jesus Cristo, quem dá a vida por uma paróquia, quem dá a vida por pessoas, merece certamente da minha parte o maior reconhecimento, assim como eu reconheço e agradeço de fundo de coração tudo aquilo que as pessoas de Ribeira Seca contribuíram nos primeiros 6 anos de padre da minha vida para ajudar a construir a pessoa que eu sou. Nunca me esquecerei da Ribeira Seca e é com muita saudade que envio um abraço enorme para todos. Falar da Ribeira Seca, tal como pediram, é sempre especial e é sempre importante, porque é falar como quem fala de um primeiro amor, onde tudo começou. E como padre tive a sorte de começar na paróquia da Ribeira Seca, junto de Santiago, e recordo, passados 10 anos da minha saída, mas recordo ainda uma comunidade unida, recordo uma comunidade que gosta muito da sua terra, recordo uma comunidade muito orgulhosa nas suas tradições, recordo uma comunidade bastante participativa, recordo uma comunidade onde as pessoas se interessam, onde as pessoas gostam, onde as pessoas têm a Igreja também como sua referência. Isto é muito importante e é muito bonito, e pelos demais lugares onde passei não tenho encontrado muito, de modo que guardo sempre da Ribeira Seca esta imagem bonita e esta certeza muito bonita. Também nos anos em que fui pároco na Ribeira Seca, ao começar a minha vida, encontrei tantos exemplos de fé, tantos exemplos de generosidade. Encontrei uma comunidade muito solidária uns para com os outros, e lembro-me, já na altura, sentia muito que isto também é a maneira de viver o Evangelho e o modo de viver a Igreja. O que é a Igreja senão nós sabermos estar com os outros, participarmos nas suas alegrias, participarmos nas suas tristezas, estarmos ao lado das pessoas, criarmos laços, criarmos caminhos juntos. E de modo que a Ribeira Seca ensinou-me, e passados todos estes anos
muitas das coisas que eu, como padre, tento fazer e o modo como eu tento ser e viver a minha missão de padre é ainda muito inspirado por aquilo que aprendi na comunidade e por aquilo que aprendi com as pessoas. E hoje, neste dia em que homenageamos o Padre Tavares, também recordo da minha passagem pela Ribeira Seca, uma referência sempre muito carinhosa para que as pessoas tinham para com ele. Apesar de quando eu aí cheguei ele já tinha falecido há alguns anos, mas estava ainda muito vivo na mente e no coração das pessoas. Muito frequentemente ouvia histórias do Padre Tavares, daquilo que ele fazia, daquilo que ele dizia, da sua alegria, da sua vida, e muito frequentemente o Padre Tavares era ainda alguém que estava muito vivo ainda no coração da comunidade. E isto também me faz perceber a importância desta gratidão para com aqueles que passam pela nossa vida, que passam pela nossa história e que deixam a sua marca. E também a Paróquia da Ribeira Seca ensinou-me isto, ser grato, fazer memória daqueles que fazem parte também da nossa história. Gostaria, para não me alongar muito, deixar sobretudo esta certeza de que é uma paróquia especial, é uma comunidade especial, de pessoas grandes, de pessoas de coração grande e também uma comunidade grata que hoje, neste dia em que homenageamos e recordamos a vida do Padre Tavares, nós temos a certeza de que ele continua vivo, não só na memória, não só na obra, não só na história, mas também no coração de todos aqueles que o conheceram e que com ele puderam conviver. Olá a todos, eu sou o Padre Bruno Beato e estive entre vós entre setembro de 2007 e agosto de 2009. Uma missão partilhada com o Sr. Padre Manuel António, que foi um autêntico pai para mim nestes 2 anos que estive em São Jorge. Antes de mais, quero-vos dar os parabéns por esta iniciativa de recordar o Padre Tavares, 25 anos depois do seu nascimento para o céu. Isto diz muito do povo da Ribeira Seca, um povo que sempre acolheu e tratou bem os seus párocos. É isto que guardo na mente e no coração. Sois um povo bom, generoso, que me ajudou muito a crescer e foi determinante para o padre que eu hoje sou. Não conhecia o Sr. Padre Tavares, mas de certa forma sinto-me herdeiro pastoral dele, porque todos nós, padres e leigos, deixamos ensinamentos e vivências que perduram no tempo e que nos ajudam a amar e a servir a Deus e aos irmãos. Termino com um pensamento de Fernando Pessoa, que me foi dito pela Senhora Fátima Homem quando da minha despedida de São Jorge. A intensidade das coisas não está no tempo em que passamos juntos, mas na intensidade com que acontecem. É verdade, foi pouco tempo que estive entre vós, mas sou eternamente grato por aquilo que vivemos juntos e guardo-vos a todos para sempre no coração. Obrigado por tudo e Deus a todos vos abençoe. Quero felicitar a Paróquia da Ribeira Seca ao evocar os 25 anos da partida do Padre António Tavares para a casa do Pai. Nos 8 anos que aí passei como pároco, destaca a simplicidade com que a comunidade cristã vivia a sua fé, a beleza na preparação da liturgia, sobretudo o canto coral, e a participação das pessoas que, com a leveza de espírito e com alegria, davam glória a Deus e celebravam continuamente o mistério de Cristo. Também retei no meu coração cuidado na preparação e na celebração
das grandes festas, em louvor do Divino Espírito Santo, com a marca da gratuidade e da abertura a toda a gente. E aqui aproveito para renovar a minha convicção de que, se a Rainha Santa Isabel pudesse voltar à Terra, com certeza que seria na Ilha de São Jorge, de modo muito concreto na Ribeira Seca, que via cumprido o seu desejo de uma festa do Espírito Santo aberta a todos, sem exceção, onde todos se sentissem irmãos e partícipes da mesma mesa, emanados na fé e na esperança que Jesus nos dá no seu Espírito Santo. Também na celebração das festas, em honra de São Tiago Maior, nosso padroeiro, Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora do Rosário, o empenho de todos para que a nossa fé se pudesse traduzir em gestos simples de piedade, de devoção, também de convívio e de alegria entre todos, como marca da nossa pertença ao povo de Deus. Que Deus abençoe o povo da Ribeira Seca e que de lá do céu o Padre António Tavares interceda por todos. Um abraço. Existem pessoas que passam pela nossa vida, outras ficam para a vida. Como exemplo, os meus pais, os meus professores, as minhas catequistas e, sem dúvida, o Padre António Tavares. Padre Tavares, como era conhecido, ele me acompanhou desde a primeira comunhão, eu fiz a comunhão solene com ele, o crisma, e foi ele que me ajudou a ir para o seminário. No tempo de seminário, ele sempre tinha uma palavra de conforto, uma palavra de mestre espiritual, de conselheiro, a incentivar-me e me ajudar nos meus estudos para que eu não desanimasse. Não posso esquecer de uma visita que o Padre Tavares fez a São Miguel aos seus familiares. Ele teve a delicadeza de ir ao seminário, visitar-me, perguntar como é que eu estava, me dar uma palavra de incentivo para que eu continuasse com esperança sempre a progredir nos meus estudos. Sem dúvida que o Padre Tavares, ele marcou muitas gerações da nossa paróquia. Ele foi um mestre espiritual, ele foi um pai, foi um amigo e estava sempre disponível a ajudar aqueles que recorriam a ele, que lhe pediam ajuda. Por isso, a minha palavra de gratidão hoje vai para o céu, dizendo ao Padre Tavares que no céu ele continue a olhar, a pedir pela nossa paróquia de São Tiago, para que a nossa paróquia cresça sempre mais, que as famílias progridam na fé, na caridade e também que a nossa atividade pastoral na nossa paróquia possa progredir sempre mais com a ajuda de todos. Todos nós precisamos uns dos outros. O Padre precisa das pessoas e as pessoas precisam do Padre. Por isso, obrigado, Padre Tavares. Por último, quero agradecer às pessoas que tiveram esta linda ideia de homenagear neste dia que está celebrando 25 anos do falecimento do Padre Tavares, pela iniciativa de homenageá-lo. Ele bem merece também. Por isso, a minha gratidão e o meu bem-aja. Em 1927 nasceu em Remédio da Breteia São Miguel António Tavares. Se não fosse assim eu não sabia. Depois tem aqui adiante, aqui atrás. Em 19 de agosto de 2000 faleceu António Tavares, Parque da Ribeira Seca. Que me recordo dele, a ir à casa dele, a gente ia lá buscar água, que eles tinham um tanque muito grande e nós não tínhamos. E então íamos lá buscar água
A mãe dele era nossa amiga, a gente às vezes entrava, conversava, aderia muito aos convites das pessoas, ia à matança dos porcos, cear, jogar cartas e participava nos convívios e também a freguesia, no dia dos anos dele, visitavam-me, ia à Filarmónica tocar, as pessoas levavam coisas das suas casas, isso que tinham, ou batatas, ou coisas de casa, coisas que as pessoas tinham, levavam os seus presentes, iam lá conviver um bocado, ele recebia muito bem as pessoas. As memórias que tenho, sempre desde muitos longos anos que ele teve cá, não só na paróquia aqui, mas também nas outras paróquias, como no pequeno que teve, e tinha os seus ditos sempre como uma pessoa muito alegre, convivia sempre com todo o pessoal com muito amor e carinho, e os ditos que ele dizia aqui no comércio, quando vinha cá, não só esse, mas outros, que não ficam de memória, era que quando vinha comprar ovos, dizia que eram ovos frescos, não tudo da mesma galinha, porque está visto que se tornavam velhos. Também morcelas que lhe vendia nesses anos, ele vinha cá comprar e dizia: tem morcela de sangue, não sei, tem brancas, e ele dizia: para isso, tortas eu faço em casa. É isto mais ou menos que me recorda dele, toda a amizade que sempre tive com ele, sempre, como ele convivia com os outros da paróquia. É o que me recorda assim mais. Do resto, toda a amizade sempre. Olha, o Padre Tavares foi uma pessoa muito importante nesta freguesia. Fez bem a muita gente. Havia muita pobreza naquele tempo. Ele ajudava, ia pedir para eles. Ele ajudou muita gente a ir para a América. Naquele tempo havia poucos carros. Ele transportava muita gente doente, gente que tinha falta. Eu acho que ele fez muito para a freguesia. Ele também ajudou a adquirir um campo de futebol e da Ribeira Seca. Eu acho que foi uma pessoa muito importante. Ele era uma pessoa que impunha muito respeito. Ao mesmo tempo era conversador e alegre, muito amigo de dizer as suas graças, as suas piadas, fazer as suas brincadeiras. Era sempre uma pessoa que fazia uma celebração muito, não era prolongada, mas sempre ia reduzida, mas com as palavras sempre de amor para sim, como era um bom padre que sempre o conheci na paróquia da Ribeira Seca, e depois veio aqui para a Calheta viver, e foi sempre uma pessoa sempre muito querida de todos. Ele gostava que fossem as crianças, não ficava nada aborrecido, que se chorassem ou andassem na igreja. Ele dizia que levassem os filhos. Eu sei que agora a parte disto, ele já morreu. Ele levava uma vida, ele era muito trabalhador, muito pontual em tudo aquilo que fizesse. Tinha um automóvel, coisa que os outros padres não tinham, tinha um Opel muito bom. Cativava uma plateia de amigos, nenhum outro fazia. E depois, no fim, ele ajudava, porque ele ajudou aquele senhor Azevedo, e aquele ficou com o solar. Que é aquele solar da Maria Caída desta Calheta, aquilo é muito bonitinho, aquilo é muito lindo. A gente, em primeiro lugar, eu sou um tocador de violino. A gente fez reis os dois, ele pediu para eu ajudar. Fizemos isso. Corremos um lugar da nossa ilha, fomos para a Beira, fomos para a Calheta, fizemos essas bolas. E mais, a gente temos umas festas de verão, não é? Tivemos muitas aqui, estou lembrado de ele chegar, estar aquele pessoal todo a ver, tinha um padre antigo, estava também à espera, também era velhinho, mas o povo estava mais, queria mais o novo, não era o velho, o já estava de farto, estava só, o padre antigo estava só 4 ou 5 pessoas, também há uma família também, lembra disso, muito bem. Fizemos uma cantoria, uns versos também, fizemos um verso da cantoria à chegada, a dizer cantávamos umas cantigas acerca dele, já me lembro muito as cantigas, já me esqueci. Já. Confissões dele, toda a gente gostava dele porque ele fazia as perguntas, só a gente respondia sim, não,
ninguém se esforçava para dizer o que é que tinha feito. Ele assoleava muito nas confissões, mesmo nas festividades que vinha padre de fora confessar, mas preferiam ele, porque ele facilitava muito, ajudava muitas pessoas. Era um bom. Era um homem bom. O padre era um homem bom, um homem reto e sério. E foi um pastor porto-pequeno. Tenho duas memórias que me são muito queridas do Padre Tavares. Uma, enquanto seu aluno, pelos ensinamentos que ele me transmitiu e pela memória que ele deixou nos seus alunos, que me é muito querida através das conversas que tive com familiares e amigos que foram seus alunos. A outra, enquanto eu fui regente do grupo coral. Devo dizer que o Padre Tavares foi sempre um apoio e eu tenho as melhores recordações das celebrações e de planearmos as festas. Foi uma pessoa que me apoiou sempre e que nunca disse não a qualquer uma das iniciativas que eu lhe propusesse. Por isso, guardo uma memória muito querida desses tempos. Ele era amigo de fazer uma graça. Ele um dia pede um rapaz para ir. Vamos aos coelhos, a pegar os coelhos. Foram caminhar, os coelhos foram três gajos. O Sr. Padre e mais dois. E um a armas, outros ficaram no caminho a ver o homem andar por ali. E o homem matou o coelho e veio trazer o carro e tirou o coelho, mas o Sr. Padre já iam prevenidos, mas o outro levaram um cordão comprido, um cordão comprido. E ele apanharam o coelho e ele tornou outra vez dar mais uma volta e ele ficou mais outro, amarrou o coelho, o cordão ao coelho e puseram lá numa chá, lá com o grafinho a pôr bem direitinho para cima e ficaram lá longe porque o cordão era comprido. E eles olha o que está lá e tal, e ele lá veio. Ora, o gajo atira o coelho e ele começa assim a puxar o cordão e eu vou tentar a correr atrás dele para a pé. Foi para rir, foi esquecer que ele era rir. Era muito bom pregador, pregava muito bem. Era um homem selvagem. E depois o Sr. Padre Tavares tinha uma facilidade de arranjar beijos na caldeira, tinha tido padre menor pequeno, e tinha uma facilidade de cativar as pessoas para servir e servir. No entanto, já sabe, depois foi professor de liceu. O professor António Tavares foi professor nesta escola entre 1972 e 1998, mas eu acabei por o conhecer foi na qualidade de aluna. Frequentei a escola cá desde o 5º ano e ele foi professor de moral ao longo desse tempo. As recordações que nós temos dele são variadas. Ele tinha a particularidade de nos oferecer alguns mimos doces que na altura eram pouco frequentes, portanto isso fazia-nos toda a diferença, não é? Era um miminho muito saboroso. Também conheço todos os padroeiros das freguesias da nossa ilha à conta dele, porque falava-nos sobre o assunto e até nos fazia fazer trabalhos sobre isso. Não era uma pessoa que fosse muito sociável connosco, nem que nos deixasse esticar muito, na altura era assim que funcionava, mas também não era uma pessoa exigente, nem era uma pessoa transigente, nem tudo com os seus alunos. Guardo boas recordações dele. Foi por fim professor na fundação do segundo ano do liceu, do primeiro e segundo ano, da implantação tem um nome próprio, que é o ensino era a 4ª classe e depois passou, assim, fui também professor dessa maneira, ali a pé onde a Solzinha tem o escritório.